pois a mente é imortal. Mitologia, erro que cria outros erros. Um suposto sentido material, aliás a crença de que a sensação esteja na matéria, a qual é insensível. Uma crença de que a vida, a substância e a inteligência estejam na matéria e que sejam da matéria, o oposto do espírito, e portanto, o oposto de Deus, o bem. A crença de que a vida tenha um começo e, portanto, um fim. A crença de que o homem seja descendente dos mortais. A crença de que possa haver mais de um Criador. Idolatria. Os estados subjetivos do erro. Sentidos materiais. Aquilo que não existe na ciência, nem pode ser reconhecido pelo sentido espiritual. Pecado, doença, morte. Moisés. Um mortal corpóreo. Coragem moral. Um símbolo da lei moral e sua demonstração. A prova de que, sem o Evangelho, a união da justiça e do afeto, falta alguma coisa espiritualmente, porquanto a justiça exige punição de acordo com a lei. Mãe. Deus. Princípio divino e eterno. Vida, verdade e amor. Nova Jerusalém. A ciência divina, os fatos espirituais e a harmonia do universo, o reino dos céus, ou reinado da harmonia. Noite. Trevas, dúvida, medo. Noé. Um mortal corpóreo, conhecimento da nulidade das coisas materiais e da imortalidade de tudo o que é espiritual. Óleo. Consagração, caridade, doçura, oração, inspiração celestial. Fariseu. Crença corpórea e sensorial. Justificação própria, vaidade, hipocrisia. Pison, rio. O amor ao bem e ao belo, e a imortalidade destes. Princípio. Ver o capítulo Recapitulação, página 465. Profeta. Um vidente espiritual. Desaparecimento do sentido material ante a consciência dos fatos da verdade espiritual. Bolsa. Acumulação de tesouros na matéria. Erro. Dragão vermelho. O erro. Medo, inflamação, sensualidade, astúcia, magnetismo animal, inveja, vingança. Ressurreição. A espiritualização do pensamento, uma ideia nova e mais elevada da imortalidade, ou existência espiritual, a capitulação da crença material ante a compreensão espiritual. Rubem, filho de Jacó. Corporalidade, sensualidade, engano, mortalidade, erro. Rio. Canal do pensamento. Quando manso e não obstruído, simboliza o curso da verdade, mas lamacento, espumante e impetuoso, é o símbolo do erro. Rocha. Fundamento espiritual, verdade. Frieza e obstinação. Salvação. A vida, a verdade e o amor compreendidos e demonstrados como supremos sobre todas as coisas. O pecado, a doença e a morte destruídos. Selo. O sinete do erro, revelado pela verdade. Serpente, opis, em grego, nakaxê, em hebraico. Astúcia, uma mentira, o oposto da verdade, chamado erro, a primeira menção de mitologia e de idolatria, a crença em mais de um Deus, o magnetismo animal, a primeira mentira da limitação, o finito, a primeira pretensão de que haja um oposto do espírito, ou bem, chamado matéria, ou mal, o primeiro engano de que o erro exista como um fato. A primeira pretensão de que o pecado, a doença e a morte sejam as realidades da vida. A primeira pretensão audível de que Deus não era onipotente e que havia outro poder, chamado o mal, que era tão real e eterno como Deus, o bem. Ovelhas. Inocência, inofensividade, aqueles que seguem seu guia. Sem, filho de Noé. Um mortal corpóreo, afeto carinhoso, amor repreendendo o erro, reprovação do sensualismo. Filho. O Filho de Deus, o Messias ou Cristo. O Filho do Homem, o rebento da carne. O Filho de um ano. Almas. Ver o capítulo Recapitulação, página 466. Espírito. A substância divina, mente, o princípio divino, tudo que é bom, Deus, só aquilo que é perfeito, sempiterno, onipresente, onipotente, infinito. Espíritos. Crenças mortais, corporalidade, mentes más. Supostas inteligências, ou deuses, os opostos de Deus, erros, alucinações. Ver página 466. Substância. Ver o capítulo Recapitulação, página 468. Sol. O símbolo da alma, a qual governa o homem, o símbolo da verdade, da vida e do amor. Espada. A ideia da verdade, justiça. Vingança, cólera. Joio. A mortalidade, o erro,
o pecado, a doença, a moléstia, a morte. Santuário. O corpo, a ideia de vida, de substância e de inteligência, a superestrutura da verdade, o santuário do amor, uma superestrutura material, onde os mortais se congregam para o culto. Tumim. Perfeição, a exigência eterna da ciência divina. O Urim e o Tumim, que deviam estar sobre o peito de Arão quando este se apresentava diante de Jeová, eram a santidade e a purificação do pensamento e dos atos, e unicamente isso pôde habilitar-nos para a função do ensino espiritual. Tempo. Medidas mortais. Limites, dentro dos quais estão reunidos todos os atos, pensamentos, crenças, opiniões e conhecimentos humanos. A matéria, o erro. Aquilo que começa antes e continua depois daquilo que se denomina morte, até que o mortal desapareça e a perfeição espiritual apareça. Dízimo. Contribuição, 10ª parte, homenagem, gratidão. Um sacrifício aos deuses. Imundícia. Pensamentos impuros, o erro, o pecado, a sujeira. Impiedade. Oposição ao princípio divino e à sua ideia espiritual. Desconhecido. Aquilo que só o sentido espiritual compreende, e que é desconhecido para os sentidos materiais. O paganismo e o agnosticismo talvez definam a divindade como o grande incognoscível, mas a ciência cristã aproxima Deus muito mais do homem, e torna-o mais conhecido como o tudo em tudo, para sempre próximo. Paulo viu em Atenas um altar dedicado ao Deus desconhecido. Referindo-se a esse altar, disse aos atenienses: pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos 17, 23. Urim. Luz. Os rabinos acreditavam que as pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote tinham um brilho sobrenatural, mas a ciência cristã revela que é o espírito, não a matéria, o que ilumina tudo. As iluminações da ciência dão-nos uma noção da nulidade do erro, e mostram que só a inspiração espiritual do amor e da verdade constitui o único preparo adequado para a admissão à presença e ao poder do Altíssimo. Vale. Depressão, mansidão, trevas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Salmo 23, 4. Ainda que o caminho no sentido mortal seja escuro, a vida e o amor divinos iluminam e destroem o desassossego do pensamento mortal, o medo da morte e a suposta realidade do erro. A ciência cristã, que contradiz os sentidos, faz com que o vale brote e floresça como um narciso. Véu. Uma cobertura, encobrimento, ocultação, hipocrisia. As mulheres judias usavam véus sobre os rostos em sinal de reverência e submissão e de acordo com os conceitos farisaicos. A religião judaica consistia principalmente de ritos e cerimônias. Os motivos e os afetos de um homem eram de pouca importância, contanto que aos homens ele parecesse jejuar. O grande Nazareno, tão meigo como poderoso, repreendeu a hipocrisia, que fazia longas petições para atrair bênçãos sobre métodos materiais, mas encobria o crime que, latente no pensamento, estava prestes a entrar em ação e crucificar o ungido de Deus. O martírio de Jesus foi o pecado culminante do farisaísmo. Esse martírio rasgou o véu do santuário. Revelou os falsos fundamentos e superestruturas da religião superficial, arrancou o disfarce da beatice e da superstição, e abriu o sepulcro com a ciência divina, a imortalidade e o amor. Deserto. Solidão, dúvida, trevas. Espontaneidade de pensamento e de ideia, o vestíbulo onde o sentido material das coisas desaparece, e onde o sentido espiritual revela as grandes verdades da existência. Vontade. A força motriz do erro. Crença mortal, força animal. O poder é sabedoria de Deus. Pois esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade, como uma qualidade da assim chamada mente mortal, é um malfeitor. Eis porque o termo vontade não deve ser confundido com a mesma palavra quando aplicada à mente ou a uma das qualidades de Deus. Vento. Aquilo que indica o poderio da onipotência e os movimentos do governo espiritual de Deus, que abrange todas as coisas. Destruição, raiva, paixões mortais. A palavra grega para vento, pneuma, usa-se também para espírito, como no trecho do Evangelho de João, no 3º capítulo, onde lemos: o vento pneuma sopra onde quer, assim é todo o que é nascido do espírito pneuma.
Aqui a palavra original é a mesma em ambos os casos, no entanto, foi traduzida de modos diferentes, como em outros trechos do mesmo capítulo e em outras partes do Novo Testamento. Isso mostra como nosso mestre tinha de empregar constantemente palavras de significação material para revelar pensamentos espirituais. No relato da suposta morte de Jesus, lemos: inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Mas essa palavra espírito é pneuma. Poderia ser traduzida por vento ou ar, e a frase é equivalente à nossa expressão corrente: exalou o último suspiro. O que Jesus de fato exalou foi ar, uma forma etérea de matéria, pois que nunca exalou o espírito, a alma. Vinho. Inspiração, compreensão. O erro, a fornicação, a tentação, a paixão. Ano. Uma medida solar de tempo, mortalidade, espaço de tempo para arrependimento. Para com o Senhor, um dia é como 1000 anos. 2 Pedro 3, 8. Um momento de consciência divina, ou compreensão espiritual da vida e do amor, é um antegozo da eternidade. Essa visão sublime, que se obtém e retém quando a ciência do ser é compreendida, preencheria com a vida discernida espiritualmente o intervalo da morte, e o homem estaria na plena consciência de sua imortalidade e harmonia eternas, onde o pecado, a doença e a morte são desconhecidos. O tempo é um pensamento dos mortais, o divisor do qual é o ano solar. É mediante a eternidade que Deus mede os anos repletos de alma. Tu, quando aplicado à corporalidade, significa um mortal, o finito. 0. A animação refletida da vida, da verdade e do amor. Entusiasmo cego, vontade mortal. Sião. Fundamento e superestrutura espirituais. Inspiração, força espiritual. Vacuidade, infidelidade, desolação. Capítulo 18. Frutos, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Cantares de Salomão. Milhares de cartas poderiam ser apresentadas em testemunho da eficácia curativa da ciência cristã e particularmente no que concerne ao vasto número de pessoas que foram reformadas e curadas pela leitura ou pelo estudo deste livro. Para inspirar confiança e ânimo ao leitor, eis aqui algumas dessas cartas, transcritas do Christian Science Journal e do Christian Science Sentinel. Os originais estão em poder do redator, que pode comprovar a autenticidade dos testemunhos que se seguem. Reumatismo curado. Sofri muito de uma forma grave de reumatismo, que afetou minhas mãos a tal ponto que até me era impossível vestir-me sem a ajuda de alguém. O mal finalmente estendeu-se aos joelhos, e fiquei tão coxa que, para deitar-me na cama ou para levantar-me, necessitava de ajuda. Frequentei. Veja a nota na página que precede o índice. 600 Ciência e Saúde. Frutos 601 Várias estâncias termais em busca dos benefícios que esperava obter dos banhos e das águas que me foram prescritas pelos médicos, mas não obtive alívio permanente. Fui submetida a exame de raios-x, e foi-me dito que as juntas começavam a ossificar-se. Então consultei um célebre especialista, o qual, após minucioso exame, informou que meu estado continuaria a piorar e que eu me tornaria completamente inválida. Nessa ocasião foi-me emprestado um exemplar de Ciência e Saúde com a chave das escrituras da Sr.Ed. Eu li mais por curiosidade do que com a ideia de conseguir qualquer benefício físico. À medida que a verdade me era revelada, dei-me conta de que era o meu estado mental que precisava ser corrigido, e que o espírito da verdade que inspirava a esse livro era meu médico. Minha cura foi completa, e a libertação do meu pensamento se manifesta em uma vida de atividade útil em vez de na escravidão a uma invalidez irremediável e ao sofrimento. Devo a nossa amada líder, Sr.Ed, uma gratidão que as palavras não podem exprimir. Sua revelação do emprego prático, em vez de meramente teórico, das palavras de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, converteu-se em minha redenção. Nem sequer precisei recorrer a um praticista, mas sou muitíssimo grata pelas palavras animadoras de amigos dedicados. EBB,
Pasadena, Califórnia, Estados Unidos. Astigmatismo e hérnia curados. Faz quase 5 anos que comprei meu primeiro exemplar de Ciência e Saúde, a leitura do qual me curou, em menos de 4 meses, de prisão de ventre crônica, de dor de cabeça, de fundo nervoso, de astigmatismo e de hérnia. Onde estaria eu, agora, se essa verdade abençoada não me tivesse sido apresentada com tanta persuasão por um amigo muito querido? Por certo, estaria profundamente atolado no pântano do desespero, se não já no túmulo. Estarei eu verdadeiramente reconhecido por todo o bem. Ciência e Saúde, 602 frutos que eu e os meus recebemos. Procuro fazer com que minhas obras o atestem, mas aqueles a quem eu não encontro pessoalmente, posso com sinceridade dizer, sim, estou de fato mais reconhecido do que as palavras o podem exprimir, pela cura gloriosa que experimentei, tanto física como mental e moral, e quero também consignar aqui meu hino de gratidão à nossa querida líder, a qual, por sua fidelidade à verdade, habilitou-me a tocar pelo menos a orla da veste de Cristo. BSJ, Sioux City, Iowa, Estados Unidos. Substância dos pulmões restaurada. Foi há cerca de 15 anos que a ciência cristã veio ao meu conhecimento. Fazia então muitos anos que eu sofria de doenças crônicas. Padecia de um distúrbio intestinal agudo, de bronquite e de muitos outros distúrbios. Um médico havia me dito que meus pulmões estavam como papel molhado, prestes a se rasgarem em qualquer momento, e isto me encheu de medo, pois que minha mãe, 2 irmãos e uma irmã tinham sido vítimas da tuberculose. Tratei-me com muitos médicos e tomei todos os remédios materiais que prometiam cura, mas não consegui melhora alguma até que encontrei um exemplar do livro da Sr.L. Ciência e Saúde. Esse livro foi-me dado por alguém que então ainda não o apreciava, e que disse-me seria difícil compreendê-lo. Comecei a lê-lo com esse pensamento, mas logo apanhei lindos vislumbres da verdade, que dissiparam meus receios e me curaram de todas essas doenças, as quais nunca mais voltaram. Quero também contar como fui curado de luxação de um tornozelo. O acidente ocorreu de manhã, e durante todo o dia e durante a noite tratei-me da melhor maneira que pude, de acordo com a ciência cristã. Na manhã seguinte não parecia ter havido melhora, e o tornozelo estava muito dolorido, inchado e roxo. Sentindo que havia feito tudo quanto podia, decidi não mais pensar nisso. Tomei meu livro Ciência e Saúde e comecei a ler. Não tardou que eu, Ciência e Saúde, fruto 603, ficasse tão absorto na leitura do livro, que esqueci tudo acerca do meu tornozelo. Este deixou inteiramente de preocupar meu pensamento, porque tive um vislumbre de que toda a criação de Deus é espiritual, e, durante esse tempo, perdi de vista o meu eu material. Ao cabo de 2 horas, larguei o livro e encaminhei-me para outro quarto. Quando tornei a pensar no tornozelo, notei que já não me doía. A inchação havia diminuído, o aspecto preto e azul quase havia desaparecido, e o tornozelo estava perfeitamente bem. Ficou curado enquanto eu estava ausente do corpo e presente com o Senhor. Essa experiência foi-me de grande valor, pois mostrou-me como a cura se efetua. CH, Portland, Oregon, Estados Unidos. Fibroma curado em poucos dias. Minha gratidão pela ciência cristã não tem limites. Sentia-me afligida com um fibroma que pesava não menos de 22,5 kg, acompanhado, durante 11 anos, de contínuas hemorragias. O tumor vinha se desenvolvendo havia 18 anos. Eu morava em Fort Worth, no Texas, e jamais tinha ouvido falar na ciência cristã antes de mudar dali para Chicago, no ano de 1887. Sempre havia procurado viver perto de Deus, e estou certa de que Ele guiou todos os meus passos para esta verdade que cura e salva. Depois de estar lá algumas semanas, recebi cartas de uma senhora do Texas que havia sido curada e que me escrevia insistindo para que eu experimentasse a ciência cristã. Depois de haver mudado de pensão, vim a conhecer uma senhora que possuía um exemplar de Ciência e Saúde, e quando lhe disse que já havia visto esse livro, ela me informou que possuía um exemplar e foi buscá-lo, e me disse que eu o podia ler. A revelação foi maravilhosa e produziu-me grande despertar espiritual. Esse despertar nunca mais me abandonou, e certo dia, quando caminhava sozinha, notei, repentinamente, que eu estava curada, e pus-me a Ciência e Saúde 604 frutos a caminhar cada vez mais depressa, declarando a cada passo que eu estava curada. Quando cheguei à pensão, encontrei a dona da casa e lhe disse que eu estava curada. Ela ficou completamente pasma.
O tumor começou a desaparecer imediatamente, a hemorragia cessou e logo depois manifestou-se uma perfeita recuperação de forças. Nunca houve alegria maior do que a minha por esta cura pelo Cristo, porque eu havia estado cansada e sobrecarregada. Pensava pouco em dormir ou comer, e meu coração estava cheio de gratidão, pois sabia que eu havia tocado a orla da veste de Cristo. Devo acrescentar que a leitura de Ciência e Saúde, e unicamente isso, foi o que me curou, e que esse livro foi o segundo exemplar que eu havia visto dessa obra. S.L. Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Mal da espinha e indigestão curados durante muitos anos. Tenho confiado inteiramente na ciência cristã para minha cura, e é com alegria que reconheço o auxílio espiritual e muitos outros benefícios que recebi por ter seguido os ensinamentos dessa ciência. Tenho muitas razões para estar agradecida a Deus e a nossa venerada líder, Sr. por essas bênçãos, que sua descoberta e seu amor pela humanidade tornaram possíveis. Eu havia lido apenas algumas páginas de nosso livro-texto, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, quando vi que ele era a verdade e continha algo que, segundo eu acreditava, nunca se poderia achar nesta existência. As provas de cura apareceram imediatamente, e me senti capaz de fazer muito trabalho útil sem ter a impressão de estar carregando um fardo ou me sentir cansada. À medida que o tempo passava, aprendi que o desânimo não tinha razão de ser e compreendi, até certo ponto, que Deus é minha vida e que toda ação está na mente divina. Fiquei curada de um mal da espinha. O nervosismo e a fraqueza se desvaneceram e foram substituídos por saúde, ciência e saúde. Fruto 605. Vigor. Uma noção mais ampla de alegria e gratidão muito contribuíram para vencer a indigestão que por muitos anos me fizera sofrer. Um tornozelo luxado foi curado em poucas horas, quando apliquei o que eu compreendia da ciência cristã e me apeguei firmemente à declaração de nossa líder, na página 384 de Ciência e Saúde, de que Deus jamais castiga o homem por fazer o bem, por um trabalho honesto ou por atos de bondade. No dia seguinte, caminhei 2 milhas sem a menor dificuldade. Crenças em hereditariedade e em penúria foram vencidas, e a obstinação, o amor próprio e o orgulho estão desaparecendo cada vez mais. Senhorita G. W., Brooklyn, Massachusetts, Estados Unidos. Um caso de cirurgia mental há algum tempo. Sinto que devo tornar conhecida minha experiência de cirurgia mental. Em maio de 1902, quando voltava para casa de bicicleta a fim de almoçar, ao descer uma ladeira em grande velocidade, fui arremessado ao chão, caindo sobre o lado esquerdo, com o braço debaixo da cabeça. O osso partiu-se entre o ombro e o cotovelo. Enquanto a dor era intensa, fiquei deitado no chão, sem mexer-me, declarando a verdade e negando que no reino do amor divino pudesse haver fratura ou acidente, até que o Senhor veio em meu auxílio, dizendo ter pensado que eu havia perdido a consciência. Eu me achava apenas a 2,5 quarteirões de casa, por isso montei novamente na bicicleta e consegui chegar em casa. Em lá chegando, deitei-me e impedi a meu filhinho que me trouxesse nosso livro-texto. Ele imediatamente trouxe Ciência e Saúde, que fiquei lendo pelo espaço de uns 10 minutos, ao cabo dos quais fiquei livre de toda dor. Eu nada disse à minha família a respeito do acidente, mas ocupei-me de alguns afazeres e só me atrasei cerca de meia hora em voltar ao escritório, tempo esse que foi o único que faltei ao trabalho. Meus amigos afirmavam que o braço não havia sido fraturado, porque em tal caso Ciência e Saúde 606 frutos ter-me-ia sido impossível continuar trabalhando sem encanar o braço e metê-lo numa tipóia até que o osso ficasse soldado. A insistência deles quase me persuadiu de que eu talvez estivesse enganado, até que um de meus amigos me convidou a procurar um consultório médico, onde estavam fazendo experiências com um aparelho de raio-x. Pedi ao médico que me examinasse o braço esquerdo, para ver se estava diferente do outro. Ao examiná-lo, disse um médico: sim, esteve fraturado, mas quem quer que o tenha encanado fez um trabalho perfeito, e essa fratura nunca mais lhe causará sofrimento algum. Meu amigo pediu então ao médico que indicasse o ponto onde se havia dado a fratura. O médico apontou um lugar que estava ligeiramente mais grosso, como se um pedaço de aço tivesse sido soldado. Este foi o primeiro de vários casos de cirurgia mental dos quais tive conhecimento e que me causaram profunda impressão.
No benefício de outras pessoas que talvez tenham de enfrentar situações semelhantes, direi que venci ataques quase constantes de enxaqueca, de que eu sofria desde a infância. LCS, Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Cura rápida de catarata. Desejo acrescentar meu testemunho aos de outros, e espero que isto possa ser o meio de conduzir algum pobre sofredor à saúde, à felicidade e a Deus. Fui curado pela simples leitura deste maravilhoso livro Ciência e Saúde. Durante muitos anos, sofri periodicamente dos olhos, e havia consultado muitos médicos oculistas, os quais deram a essa doença o nome de vitei catarata. Disseram que meus olhos sempre me haveriam de incomodar e que finalmente eu perderia a visão se continuasse no escritório, e aconselharam que me submetesse a uma operação. Mais tarde, tive de usar óculos no trabalho e também fora de casa, porque não podia suportar o vento, e meus olhos pioravam gradativamente. Não podia ler durante mais de alguns minutos de cada vez, senão os olhos me ardiam fortemente. Ciência e Saúde fruto 607 tinha de descansar os olhos durante a noite, para poder usá-los no dia seguinte. Até a luz do gás estava se tornando insuportável por causa da dor que me produzia, e assim meu lar tornou-se infeliz. Um irmão querido falou-me na ciência cristã e disse que, se eu lesse Ciência e Saúde, isso haveria de ajudar-me. Arranjou-me, emprestado, o referido livro. Na primeira noite que o li, fiquei tão interessado, que esqueci tudo acerca dos olhos, até que minha esposa me avisou que já eram 11 horas da noite. Verifiquei que estivera lendo o livro durante quase 4 horas, e fiz imediatamente esta observação: acho que meus olhos estão curados, e esse era de fato o caso. No dia seguinte, ao olhar-me nos olhos, minha esposa notou que a catarata havia desaparecido. Abandonei os óculos que usava fora de casa, pois desde então nunca mais precisei deles, e pela compreensão obtida do estudo da ciência cristã pude também abandonar os óculos que usava dentro de casa, e daí para cá, não mais me voltaram as dores nos olhos. Faz agora 1 ano e meio que isso aconteceu. GFS, Liverpool, Inglaterra. Cura de uma doença na válvula do coração há 14 anos. Despertou-se em meu coração um reconhecimento simultâneo a Deus e a nossa querida líder. Depois de um esforço paciente e persistente, que durou 3 meses, para conseguir um exemplar de Ciência e Saúde, tempo durante o qual visitei todas as livrarias e muitos sebos na cidade de St. sem conseguir encontrá-lo, lembrei-me, afinal, que a pessoa que me havia dito que eu poderia ser curada, tinha mencionado um nome e o edifício do Teatro Vicker de Chicago, como de algum modo ligados a esse livro. Escrevi para lá pedindo informações relativas a um livro chamado Saúde e Ciência, e pela volta do correio chegou o livro Ciência e Saúde, no qual achei imediatamente a promessa certa de ficar livre da doença da válvula do coração e de todos os sintomas que a acompanhavam, tais como extremo nervosismo, fraqueza, dispepsia. Ciência e Saúde 608 frutos em insônia. Durante toda a minha vida havia sofrido disso, sem nunca achar alívio permanente nos remédios materiais, nem mesmo esperança de alguma vez ficar curada. Somente aqueles que estiveram em tal escravidão e que foram libertados pelo mesmo meio, podem compreender a ardente alegria de que fiquei possuída com a primeira leitura desse livro maravilhoso. Meio dia de leitura convenceu-me de que eu havia encontrado o caminho da santidade e da saúde. Continuei a ler, pensando somente na iluminação espiritual, contentando-me,